Santo Deus, Pai amado, querido, eterno, de antemão, Senhor, eu gostaria de pedir perdão a Ti, Deus, mas não só pelo meu pecado, mas pelo pecado de todos os meus amados irmãos. Que o Senhor nos ajude, Pai, nessa caminhada. Que o Senhor nos ajude, Senhor, nos alegrar em Ti. Que o Senhor segure em nossas mãos, Deus, para que a gente venha, Senhor, continuar, Senhor, na Tua presença. Ó Senhor Jesus, aparentemente, Senhor, esse encontro não é nada para muitos, mas para aqueles que foram escolhidos, Senhor, que foi chamado, é muito importante, Senhor. Até aqui o Senhor nos trouxe, Deus. Gostaria de agradecer ao Senhor, Pai, pelos livramentos, por tudo que aconteceu, Senhor, nesse dia. O Senhor nos ensina, Pai, que tudo coopera para o Teu bem, Senhor. Ó Senhor Jesus, eu gostaria de apresentar a Ti, Senhor, a vida da nossa irmã Osana. Que o Senhor visite ela nesse momento, Deus. Que ela também, Senhor, venha entender, Senhor, e sentir a Tua presença, entender que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Ó Senhor Jesus, que ela venha, Senhor, se sentir, Senhor, presente, Senhor, como todos nós, Senhor. Ela é um presente, Senhor, para a nossa congregação, Senhor, mesmo a distância dela, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso amado pastor, esse servo amado. Falo isso, Senhor, porque a cada encontro, cada chegada dele no nosso meio, Senhor, a gente sabe que é difícil. Creio eu também, ou creemos nós que ele sabe que é difícil, mas o Senhor conforta. Que o Senhor venha dar graça, Senhor, a ele, para que ele venha continuar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, dar sabedoria, Senhor, para que ele venha, Senhor, cuidar, Senhor, dos familiares dele, filha, esposa, mãe, pai, irmãos. Que o Senhor, Pai, ajude o Senhor em todas as necessidades dele, Senhor, conforme o Teu querer, a Tua vontade, Deus. Muito obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado pela vida também dos irmãos que qual prepara este espaço para nos receber. Obrigado, Senhor, pela vida de todos os meus amados irmãos, Senhor. É um presente, Senhor, estar aqui junto com eles, Deus. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Visita nosso irmão Quinho. Visita todos os nossos amados irmãos que não estão aqui neste momento. E que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, nessa caminhada, Deus. Nos ajude, Senhor. Essa é a minha humilde oração, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Por favor, Deus. Me ajuda a louvar com meus amados irmãos. O Senhor sabe, Senhor, o quanto, Senhor, eu não sei, não conheço, mas creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti que o Senhor é de nos ajudar, Pai. E muito obrigado, Deus. Eu Te agradeço, Senhor. Eu agradeço pelo dia, Senhor. Me perdoe pela minha murmuração. Mas eu Te agradeço pelo livramento que o Senhor qual também me deu, Deus. E que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor. Por favor, Senhor. Essa é a minha humilde oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar para o Senhor. Esse irmão que me ajude, em nome de Jesus, porque é bênção. É bênção, é. Deixa eu ligar aqui, está ligado aqui. Agora sim. Esse mundo está perdido, só a morte durará.
existe, esperança. Creio em ti, creio em ti. Já fui mundo, já fui trevas. Já fui mundo, já fui trevas. E odiava a sua luz. Mas ao pecador tu salvas. O que? Creio em ti, creio em ti, ó Deus triuno. Creio em ti, Senhor. Creio em ti, ó Cordeiro Cristo. Creio Consolador. Creio em ti, Deus crucificado. Creio em ti, ó Vencedor. Creio em ti, elevado à glória. E que em breve Deus, na igreja, em breve voltará. Que em breve voltará. Jesus, ele vai voltar. Vocês, em breve voltará. E Jesus em breve voltará. Nossa fé é mais que se cremos no poder de Deus. E pela fé nós prosseguimos. E pela fé nós prosseguimos. Creio em ti. Creio em ti, creio em ti, ó Deus triuno. Creio em ti, Deus Pai Senhor. Creio em ti, ó Cordeiro Cristo. Creio Consolador. Creio em ti, Deus crucificado. Creio em ti, ó Vencedor. Creio em ti, elevado à glória. E que breve Deus breve voltará. Que breve voltará. Jesus, ele vai voltar. Que breve voltará.
é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos dizer coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Só os irmãos dizendo ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Dizer coroamos o que a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, Senhor Jesus. Adoramos o Teu nome. Nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, irmãos? Vamos dar em Lucas, no Evangelho de Lucas. Vamos dar continuidade onde paramos ontem pela manhã, pela graça do Senhor. Estamos hoje aqui reunidos em nome dEle e para Ele. Ontem nós paramos no versículo 22 e hoje eu vou fazer uma releitura a partir do versículo 21. O título da nossa mensagem de hoje faz a referência a um grupo bem limitado de pessoas, infelizmente,
que são os verdadeiros cristãos. A Bíblia diz que esse grupo é um grupo perseguido no mundo espiritual pelos demônios, é um grupo rejeitado aqui na terra pelo mundo inteiro, mas há uma série de privilégios que acompanham esse grupo. E esse grupo ele tem alguns nomes na Bíblia, nós conhecemos como cristãos, mas a Bíblia também os chama de filhos de Deus. Eu gostaria de mostrar a vocês como o que nós estamos estudando aqui em Lucas 10, dos versículos 21 ao 24, é o que nós iremos meditar hoje, como está interligado com o princípio do Evangelho de João. Vamos abrir rapidamente, a título de introdução, no Evangelho que escreveu João, o Evangelho segundo Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João. Logo no capítulo 1, o apóstolo João está nos apresentando a respeito da divindade de Cristo. E ele fala acerca da sua obra, da obra perfeita que o Senhor Jesus veio cumprir, e os destinatários dessa obra, um grupo específico de pessoas, os que de antemão o Senhor escolheu. E essa doutrina da eleição, ela é importante para que nós venhamos a entender que não há nada em nós que faça com que Deus nos veja de forma especial. Mas nós somos especiais porque Deus nos escolheu. Deus não nos escolheu porque Ele encontrou algo de bom em nós. Não, não há nada de bom. Nunca houve nada de bom em nenhum ser humano, a não ser naquele que é 100% homem e 100% Deus, Cristo Jesus. E a doutrina da eleição, ela serve justamente para isso. Embora muitos usem essa doutrina para discussões sem sentido entre um grupo que se autodenomina calvinista e outro que se denomina arminiano, e essas discussões elas são infrutíferas e elas não geram benefício para a igreja. Mas a doutrina da eleição ela é muito importante, pois ela nos ajuda a entender que se somos salvos é única e exclusivamente pela graça do Senhor, que escolheu de antemão um grupo. Mas também é importante que a gente entenda que esse grupo tem uma marca. Esse grupo ele pode ser sim reconhecido aqui na vida terrena, visivelmente falando. E em terceiro lugar, a doutrina da eleição é importante para entender que nós não podemos fabricar cristãos. Nós somos extremamente soberbos por achar que podemos de alguma forma influenciar pessoas a ponto delas se tornarem semelhantes a nós. Mas quando assim o fazemos, nós não estamos trazendo nenhuma pessoa a Cristo e testificamos que nós mesmos não fomos trazidos a Cristo. Jesus, falando acerca desse assunto, ele disse que fariseus faziam isso. Eles atravessavam o mar, isso para demonstrar o esforço que esses homens faziam para convencer outros homens a se tornarem como eles. E eles atravessavam o mar para fazer um prosélito. O prosélito era um convertido ao judaísmo. Tem duas formas de você se tornar um judeu até hoje. Ou você nasce judeu, você vem de uma família judaica, você nasce judeu, é circuncidado, recebido na sinagoga ao completar a idade específica, ou você se torna judeu. E quando você faz essa escolha por se tornar judeu,
você é conhecido como um prosélito, alguém que não nasceu no judaísmo, mas se converteu. E o Senhor Jesus disse que quando os fariseus atravessavam o mar para fazer um prosélito, eles faziam daquele prosélito 2 vezes mais merecedores do inferno do que eles mesmos. Então é importante que a gente observe essas coisas atentamente. Então, como eu convidei vocês a abrirem aqui o capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 10. 1:10. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. O Verbo estava no mundo. Quem era o Verbo? Quem é o Verbo? Quem é o Verbo? Jesus. Amém. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Todo mundo. E aqui entenda mundo, irmãos, não apenas como o planeta Terra. Mas João está fazendo uma clara referência à criação. Toda a criação, estrelas, galáxias que a gente sequer conhece, foram feitas por Cristo. Se você tem a curiosidade de estudar, não astrologia é algo diabólico, além de ser mentiroso, mas se você tem a curiosidade de estudar astronomia, que é outra coisa, você vai perceber a grandiosidade de Deus. A astronomia é uma parte da ciência, ou uma ciência que se encarrega de estudar os astros. Então, o Sol, a Lua, os planetas, galáxias, constelações distantes. Existem, o ser humano, pela providência de Deus, foi capaz de construir lentes enormes e deu origem a telescópios que conseguem ver a milhões de quilômetros de distância. E a gente percebe a nossa pequenez e a grandiosidade de quem criou isso tudo. E nos colocou em um planeta que é um dos menores. Imagine, e a gente ainda se orgulha. É impressionante como o homem, ele é mau. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E a ideia de não conheceu não é não conheceu intelectualmente, o mundo não quis se relacionar com ele. O mundo rejeitou. Em outra passagem, João vai dizer porque o mundo fez isso, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. É como, por exemplo, irmãos, existem pessoas que se dizem cristãs, mas eles preferem a companhia do ímpio do que do crente. Aí você diz, por quê? Ah, não, porque o crente é muito chato, o crente só fala de Jesus. Eu gosto de falar de outros assuntos. Eu gosto de falar do BBB. Eu gosto de falar de novela. Eu gosto de falar mal do político. Eu gosto de falar mal dos outros. Aí fica com esse negócio de crente, de pecado, de salvação. Ah, isso é muito chato. Mas eu sou cristão. Você é o quê? Você é o quê? Cristão? O diabo desse jeito também pode ser considerado, né? Então, cuidado, irmãos. Versículo 11. Veio para o que era seu. Ele veio para o que era seu. Olha que coisa interessante. Você sabia que toda vez que eu e você evangelizamos, o que a gente está fazendo aqui essa noite? Toda vez que a gente leva o nome de Cristo a qualquer lugar do mundo, se a gente for para a Amazônia e a gente encontrar lá uma tribo que nunca nunca se relacionou com a civilização, uma tribo que ainda vive de acordo com o tempo de 500 anos atrás. E se a gente chegar naquele lugar, eles não vão conhecer a Cristo, com certeza, muito provavelmente, mas eles vão adorar algum tipo de divindade. Quem foi que fez a eles? Cristo. Tem alguma coisa que está conectada à caixa de som que está dando, deve ser algum celular que estava tocando, eu acho. Está conectado, mas fique em paz, para mim não me atrapalha em nada. Mas está dando um barulho de toda vez que chega uma mensagem, isso daí, né? Eu desliguei já. Amém, é bênção, é bênção. Então, ele diz, ele veio para os que era seu.
Perceba, a gente chega em determinados lugares e a gente pensa assim, meu Deus, mas eu vou lá, ninguém vai dar ouvido, ninguém conhece a Cristo. Irmão, e às vezes a gente chega a ficar envergonhado de falar o nome de Cristo em determinados ambientes. Cristo é o dono daqueles lugares. Vamos imaginar, por exemplo, um lugar no nosso país onde existem pessoas assim, né, soberbas e pessoas que têm um ar de superioridade, que é o Congresso Nacional, né, deputados e senadores que se acham acima do bem e do mal e que estão lá na capital política do nosso país. E se você chegar lá e você vai ver aquelas pessoas muitas vezes olhando para nós, de cima para baixo, talvez nem nos recebam, nem nos deixem entrar em determinados lugares. Quem foi que fez a eles? Como foi que eles nasceram? Deus. O Deus que a gente iria pregar para eles foi Deus que os fez. Cristo. Ele fez todas as coisas. Por isso, irmãos, é loucura isso que Paulo quer dizer, por exemplo, em Romanos. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Aí já é um ambiente espiritual, né? Dizendo demônios a 360 graus. Ele está passando assim, né? Está fazendo uma espécie de radar. Amém. Então, irmãos, como eu dizia a vocês, eu acho que descarregou. Como eu estava dizendo a vocês, você está vendo que é um ambiente espiritual. Né? Mas fique tranquilo, irmão, se precisar, não precisa não. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, olhe, se tem alguém aqui hoje que creu em Cristo Jesus e foi batizado, se você não foi batizado, me perdoe, você ainda não creu de verdade. Você ainda está no meio do caminho e é um lugar perigoso. O meio do caminho é um lugar muito perigoso. Mas aqueles que creem foram batizados. Ah não, pastor, mas essa passagem não fala de batismo. Mas você não pode ler essa passagem solto. Obrigado, meu filho. A Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê já está condenado. Ah, então a Bíblia não diz que se eu não for batizado eu não estou condenado. Claro, porque a Bíblia está falando de exemplos como o do ladrão da cruz, que queria ser batizado, mas que não dava para ele descer da cruz, ser batizado e depois ser crucificado de novo. Está falando daquele exemplo. Mas você tem a oportunidade de se batizar e não quer, então, meu filho, cuidado, porque se você morresse hoje, você ia para o inferno. Eu tenho que ser muito sincero com vocês, porque senão é melhor que eu nem estivesse aqui. Não é por acaso que nas segundas-feiras eu dava esse mesmo estudo em outro lugar, aí me expulsaram. Aí Deus providenciou que a gente viesse para casa, porque eu falo coisas como essas, né? Então aqui continuando, mas a todos quanto receberam, e a ideia de receber, irmãos, é que Jesus entrou em você. Não é aquela ideia superficial de que eu recebo Cristo como meu Senhor e Salvador, aquela oração fajuta da boca para fora. Se você já fez essa oração fajuta da boca para fora, eu quero te adiantar que isso não adiantou nada. Receber Jesus é algo muito profundo. Significa receber Jesus dentro. A coisa que mais assim, nos ajuda a compreender o que João está dizendo aqui é a nossa participação no que aconteceu ontem. A ceia do Senhor. A gente pega dois elementos, um pedacinho de pão e um cálice pequeno com uma quantidade de suco de uva, e de repente a gente fala da importância de crer na morte expiatória de Cristo, na morte substitutiva de Cristo em nosso lugar. Então a gente come aquele pão, a gente bebe aquele cálice, e agora, em um instante só, aquele pão e aquele cálice, eles passam o quê? A fazer parte da gente. Se eu dissesse para você, devolva o pão e o cálice, não dá mais, agora você, o pão e o cálice são uma coisa só. E por isso a ceia, a ideia é, você recebeu a Jesus, você e Cristo agora se tornaram uma coisa só. Não é essa ideia superficial, moderna, não, que receber a Jesus é fazer uma oração fajuta, não. João não está falando nada disso.
todos quanto receberam de verdade. A ideia é, Jesus entrou no coração dessas pessoas e entrou de maneira definitiva. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Olha a palavra aqui, poder. Por isso o título da nossa mensagem de hoje é o privilégio de ser cristão. Você não é cristão, eu quero te dizer, você deveria ser, não sabe o que está perdendo. Amém. É legal demais. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já imaginou você se olhar no espelho, você vê aquele camarada feio, limitado, cheio de dores, e vê, rapaz, eu sou filho de Deus. Tem gente que usa esse negócio, mas eu também sou filho de Deus, né? Tem gente que diz, né? Vou comer determinada coisa porque eu também sou filho de Deus. Vou comprar determinada coisa. Não, normalmente quem fala isso passa longe de ser filho de Deus. Não é filho de Deus. Filho de Deus é outra coisa. Filho de Deus é algo muito grandioso. Você tem ideia? Se você visse um anjo, talvez você se assustasse com, sabe, o poder que habita nesses seres angelicais. Mas eles não são filhos de Deus, eles são criaturas. Aprove ao Senhor, nós, seres tão limitados, sermos feitos filhos de Deus. Quando o Senhor criou os anjos, Ele não fez a sua imagem e semelhança. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A gente nunca vai entender a grandiosidade dessas afirmações. Por mais que a gente se maravilhe, por mais que às vezes a gente acorde de noite e fica assim, sabe, dando aquele sorriso de, sabe, de besta, né, Guerra? Sabe aquele sorriso que você não sabe o que está acontecendo, mas está feliz. Porque essa afirmação é boa demais, irmão. Mas a gente não entende a preciosidade disso. Se a gente entendesse, a gente nunca mais se queixava de nada. Você é um filho de Deus. Se você realmente é, né? Se você não é, não sabe o que está perdendo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Perceba, eles foram feitos porque eles não eram por natureza. Por natureza nós nascemos filhos da ira. Você que está aqui hoje, ou você que me vê, você que vai me ouvir em algum momento da história, você nasceu filho da ira. Você nasceu destinado ao inferno. Mas se em algum momento da sua existência você se encontrou com o Evangelho de Cristo e você foi convencido por aquele Evangelho, ou por esse Evangelho, a crer em Cristo, a depositar a sua fé nele, se arrependeu de todos os seus pecados, depositou a sua fé nele, você foi feito filho de Deus. E é por isso que salvação não se perde. Porque Deus não tem borracha. E Ele não tem borracha, não é porque Ele não consegue comprar ou fabricar. É porque borracha só usa gente que erra, como nós. Mas quem não erra precisa de borracha para quê? Ele vai pagar o quê se tudo que ele faz é perfeito? Então, aqui ele diz, a saber, os que creem no seu nome. E no contexto o contexto que está por trás aqui, irmãos, é o contexto hebraico. Então, no hebraísmo, você falar do nome de alguém significa você falar da vida de alguém, da obra de alguém. Vou dar um exemplo. Em alguns momentos da história bíblica, nós vamos encontrar pessoas que têm os seus nomes mudados. Por exemplo, o apóstolo Pedro. O nome dele de nascença é Pedro? É não? Sim ou não? Valendo 10 pontos. Queria ajuda aos universitários? Não, o nome dele qual é? Simão. Simão, filho de Jonas. Simão / Jonas. Bar quer dizer filho. Simão, filho de Jonas. E aí Jesus hoje você não vai se chamar mais Simão, porque Simão significava cana. Alguém já viu um canavial de perto? Quando sopra um vento, o que é que faz?
aquela vara, né, de cana, o que é que faz? Se soprar o vento para o outro lado, vai para o outro lado. Simão, não é para você ser mais flexível como você era, Simão. Eu quero que você seja uma pedra. Esse seu nome vai ser Pedro. E Pedro não significa rocha, não. Pedro significa um pedaço de pedra. É diferente. Por isso que a Igreja Católica sempre faz bobagem, né? Mas só acredita nos erros católicos quem quer de verdade. Porque a Bíblia é muito clara em mostrar os erros deles. Tem uma passagem que Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Você sabia que Jesus está falando duas palavras diferentes? Quando ele fala Pedro, ele está falando um pedaço de pedra. Quando ele está falando sobre esta rocha, ele está falando uma rocha. Ele não está falando que vai edificar a igreja sobre Pedro. Imagina a igreja sobre Pedro. Já tinha ruído. Homem nenhum tem capacidade. Quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento senão Cristo. Está escrito, 1 Coríntios 3, vimos ontem. Mas tem gente que ainda acredita, né, nessas heresias. E aí justifica a existência dos papas até hoje. Então, surdo. Então aqui ele diz: serem feitos filhos de Deus os que creem no seu nome. Você crê na obra de Cristo? Se você crê na obra de Cristo, você precisa olhar para você, ao mesmo tempo que você se enxergar como filho de Deus, você tem que olhar para você como o pior ser humano que você já conheceu na face da terra. Você sabia que você é essa pessoa? Pastor, me respeite, o senhor não me conhece. Eu não preciso te conhecer. Agora, existem pecados que você comete, que só quem sabe é você. Por isso que Paulo, quando ele disse: fiel esta palavra é digna de toda aceitação, Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores, dos quais eu sou o maior pecador que eu conheço. É isso que ele quer dizer quando ele escreve. Porque grande parte dos pecados ainda cometidos por cristãos regenerados, que eu quero acreditar que existem alguns aqui, são pecados na cabeça. A Bíblia diz: se a gente pensar algo de mal contra alguém, a gente já pecou. Então imagine, você vai dormir e diz: meu Deus, eu ainda penso essas coisas. Ninguém sabe que você pensa essas coisas, mas você sabe. Aí você diz: eu sou um pecador miserável. Como eu preciso dessa graça maravilhosa que me alcançou. A graça não faz com que a gente pare de pecar, mas nos dá a oportunidade de lutar contra o pecado e nos livra da condenação do pecado. Então aqui continuando, para a gente voltar para o começo, aqui ainda é a introdução, viu, irmãos? O irmão Calmon me deu instrução ontem que o culto de hoje é especial. Aí disse: vai ser umas 3 horas, porque vai inaugurar a parte de baixo, de cima, e o terceiro andar, 1 hora para cada andar. Eu falei: tudo bem, vou preparar algo. Brincadeira. Os quais não nasceram do sangue. O que não nasceram do sangue? Alguém aqui é mãe? Eu conheço uma que é mãe, que a esposa de Regina é mãe. Alguém mais é mãe aqui? Quando vocês tiveram filho, saiu sangue. Independente de ser cesárea natural, sai sangue. E quando você nasce, faz um exame de sangue também. Aí detecta lá qual é o seu tipo sanguíneo. Seu tipo sanguíneo necessariamente tem que ser igual ao seu pai e sua mãe. Senão, tem uma coisa de errado, e aí depois vai ter que ser conversado com muita calma. Porque tem que ser ou do pai ou da mãe, né? O tipo sanguíneo. Então o que ele está dizendo é: você não se torna cristão por um laço sanguíneo. Então o fato de eu ser cristão não faz com que meus 3 filhos, eu tenho 3 filhos, sejam cristãos. Não faz. Por mais que eu fale da minha fé para eles, eles vão ter que ter um momento na vida deles onde Cristo se apresentará para eles, e esse encontro será inesquecível, como foi comigo. A minha responsabilidade é ensinar, é evangelizar. Às vezes
Deus pode me dar o presente, Ele não é obrigado a isso, que fique claro, de uma das vezes que eu estiver evangelizando, os meus filhos crerem. Eu posso, quem sabe, se eu tiver esse privilégio, batizar um dos meus filhos no futuro. Isso é um grande privilégio. Mas eles não nascem crentes porque o pai é crente. Ninguém, né? O judeu, ele acreditava, eu sou descendente de Abraão, então eu sou abençoado. E Cristo deixa de maneira bem clara, não tem nada a ver isso. Descendência de Abraão é espiritual. Aqueles que têm a fé de Abraão, que são descendentes dele. E não aqueles que têm algum tipo de laço sanguíneo. Então, em segundo lugar, ele diz, e nem nasceram da vontade. Ou seja, não é uma vontade sua. Não é uma vontade sua. Então, eu não tenho vontade? Tem. Você só tem vontade quando Deus te dá vontade. Porque a sua vontade é contrária à vontade de Deus. E deu um nó na minha cabeça. Então, nossa vontade natural, ela sempre vai ser contrária à vontade de Deus. A gente só pode escolher entre um mal e outro mal. A gente só aprende a fazer o bem quando a gente vê a luz. E a gente só vê a luz quando a gente é regenerado, porque a gente estava morto. E morto não pode ver porque está morto. Em Efésios capítulo 2 diz que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Então não é uma vontade humana, não é um sacrifício humano. Como por exemplo, eu quero me tornar um filho de Deus, então eu vou subir no Monte Everest. E quando eu completar esse desafio de subir no Monte Everest, Deus vai ser obrigado em me receber no céu. Não, você pode subir no Monte Everest 10 vezes. Não, quando eu chegar na Lua, eu vou pisar na Lua igual aquele astronauta pisou. Teve um astronauta que pisou na Lua, né? Pelo menos é o que diz, né? Louis Armstrong, alguma coisa assim. Foi o primeiro homem a pisar na Lua, alguma coisa assim. Então, eu gosto da frase de um evangelista do passado que diz que o maior feito do homem não foi quando o homem pisou na Lua, mas quando Deus pisou na Terra. Então foi que Deus pisou na Terra. Aqui a gente está estudando Jesus. Esse foi o maior feito da natureza humana. Então aqui não é a vontade, não é algo que você faça que vai agradar a Deus, não. E nem é a vontade, não é da vontade da carne nem do sangue, nem da vontade do homem. Não é uma vontade humana. O homem nunca teria vontade de seguir a Deus por sua própria vontade. A gente no máximo conseguiria se tornar um bom fariseu, um bom religioso. E ouviria a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemos. O que foi que Jesus disse para Nicodemos? Nicodemos, legal, diante dos judeus você está muito bem, mas para entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. Então ele diz, mais de Deus. Então esse de Deus aqui significa assim, mais da vontade de Deus. É isso que no original a ideia. E o verbo se fez carne. Quem é o verbo? Deus, Filho, Jesus. Se fez carne. O que foi que ele se fez carne? Ele virou picanha, maminha, alguma coisa assim? Não. Ele virou um ser humano como eu e você. Apesar de ser Deus, ele fez algo que até hoje ninguém nunca vai compreender totalmente. A encarnação do verbo. Como é que um Deus onipotente, onipresente, onisciente coube um corpo humano? A gente nunca vai entender. Aí a gente fala coisas como assim, não, porque a Bíblia diz que, e é certo, viu? Jesus é 100% homem, 100% Deus, amém, irmãos? É claro que você vai dizer amém. Mas se você me disser que você entende isso, eu digo, você é um mentiroso. Por quê? Porque a gente entende que 100% é 100%, não é isso mesmo, irmão? Então, uma pessoa não pode ser 100% 100%. Ou você é 50% uma coisa e 50% outra, aí é 100%. Mas como você é 100% uma coisa e 100% outra coisa, aí não dá pra não. Não dá pra gente. Pra gente não dá mesmo. Mas ele é Deus. Aí ele faz o que ele quer.
É isso que é ser Deus. É fazer o que quer, quando quer, do que quer, da forma que quer. Percebeu porque a gente não é Deus? Aí a gente vê aqueles nossos, eu decreto. Você decreta o quê, meu filho? Você não tem poder nem de dizer, cabelo, fique aqui. Ele cai. Imagina. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou entre nós. E que coisa! E as pessoas não o valorizaram. E não são as pessoas que não conheciam ele. Seus próprios familiares não criam nele. Esse mesmo Evangelho de João, capítulo 7. Seus irmãos não criam nele. A sua mãe, que foi avisada pelo anjo do seu nascimento, que viu coisas maravilhosas na infância, que viu aqueles sábios do Oriente trazendo presentes e tantas coisas que dizem assim, Maria guardava isso no coração, Maria guardava isso no coração. Quando Jesus começou o seu ministério, Maria disse, meu filho está fora de si, vamos lá pegar ele, trazer ele de volta para Nazaré, porque aí já é demais. Ô Maria, menos. Mas já está escrito na Bíblia. Lá em Marcos, no Evangelho de Marcos. Então, ele veio para os seus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A glória como do unigênito. O que é unigênito? Unigerado. Ninguém é como ele. Ninguém é como Jesus. Ninguém é como Deus, o unigênito do Pai. E essa afirmação, guarde ela, porque tem tudo a ver com o que a gente está estudando aqui em Lucas. Vamos agora para Lucas, o nosso estudo de hoje. Até agora foi só a introdução. Mas na exposição eu não vou me delongar muito não, irmãos, viu? Fique tranquilo. Antes de meia-noite a gente conclui, né? Eu creio que vai dar. Naquela hora, versículo 21, naquela hora, a gente está falando do quê? Do regresso dos discípulos que haviam sido enviados para evangelizar, amém? Então eles voltaram. Jesus disse que o importante não era a maneira como Deus usava eles, mas era o fato deles serem de Deus. Não, pastor, Jesus não disse isso, não disse. Jesus disse, não se alegre porque os demônios se vos submetem, mas se alegre porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Isso é que deve ser a fonte da nossa alegria. A nossa eleição, a nossa escolha, o nosso nome está no livro da vida. Então, naquela hora que Jesus disse isso aos 70, ele exultou. Irmãos, você vai ver na Bíblia 3 vezes que Jesus chorou. Quantas vezes Jesus exultou? Só uma, aqui. Sabia disso? Você vai ler os 4 evangelhos. Jesus só exultou aqui. Acho que eu nunca tinha notado isso. Mas note, quando você lê agora os 4 evangelhos. E agora, o motivo que Jesus exultou. E exultar significa ser cheio de uma grande alegria. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos. Jesus se alegrou com a doutrina da eleição. Doutrina que tem um monte de gente que não concorda. Então quer dizer que Deus se esconde? A gente pensa que Deus quer que todo mundo seja crente, não é isso? Não, não é isso. Só vai ser crente quem Deus quer que seja crente. Só vai se tornar cristão quem Deus quer que seja cristão. E se essa pessoa que você está orando para ser cristão, se Deus quiser que ela seja cristão, ela vai ser cristão. Por quê? Porque Deus é mais poderoso que ela. Você acha que Saulo de Tarso queria ser cristão? Ele queria matar os cristãos. Mas Jesus tinha um outro plano para ele. Então aqui ele diz, olha, há uma característica entre aqueles que têm o seu nome arrolado no reino dos céus e aqueles que não têm. Deus se esconde de quem, irmãos? Dos sábios e instruídos. E sábios e instruídos nada tem a ver com riqueza, com faculdade, com o fato de você ter cursos, não. Porque às vezes a gente pode olhar para a nossa realidade e dizer, não, mas eu sou uma pessoa simples, eu venho de uma família humilde. Sim, mas isso não impede que você seja orgulhoso e soberbo, como a maioria das pessoas são.
Aqui o que Jesus está dizendo é, ele se oculta daqueles que confiam na sua própria sabedoria. Então, se você for conversar, por exemplo, com um camelô, que muitas vezes nem foi alfabetizado, mas ele sabe fazer as contas, e ele sabe que R$2 é R$2, R$5 é 5, 10 é 10, 20 é 20, 50 é 50, 100 é 100. Ele sabe, nem foi alfabetizado direito, ele não fala português direito, mas ele sabe de dinheiro, ele sabe. Mas se você for falar determinadas coisas, a pessoa vai olhar e vai dizer, o que esse menino está falando para mim? Eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos. Foi aqui, ó, com o meu braço, que eu sustentei toda a minha família com essa banquinha aqui. E vem esse menino aí dizer que eu sou um pecador miserável, o pecador é ele. Eu me casei com minha esposa quando eu tinha 18, criei 10 filhos, sou um homem honesto, sou isso, sou aquilo. Perceba, uma pessoa humilde, uma pessoa que muitas vezes não tem recurso, uma pessoa que não tem instrução, mas ela é o quê? Ela é sábia aos seus próprios olhos. Ela se acha instruída. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que tinham essa ideia. Sabe, eu não tenho assim a sabedoria acadêmica, mas eu entendo das coisas. Então, a soberba não é um privilégio de quem é rico ou de quem faz faculdade ou colégio. Não. Todo ser humano nasce assim, soberbo. Ele acha que sabe. Quer ver uma coisa? 100% das crianças, isso que eu acho que tem uma criança aqui, que até Heleninha já é uma adolescente. Então assim, mas 100% das crianças acham que sabem mais que o pai, sabia? O pai diz assim, vai arrumar o quarto, porque a hora certa de arrumar é agora. Não, eu vou arrumar depois, porque se eu arrumar agora, eu vou desarrumar daqui a pouco, se eu arrumar depois é melhor. Imagina, criança, sabe de nada. Aí o pai dá uma instrução, ela na mente dela, ela nem fala, porque se falar às vezes apanha, né? Mas ela fala na mente, ela acha que sabe mais que o pai. Às vezes o pai fala, minha filha, não sei o que, passa um e-mail. Não sabe nem o que é e-mail. Não? Se acha. Então a soberba, irmão, o que Jesus está falando aqui não é de uma sabedoria apenas acadêmica. De fato, as pessoas que têm uma instrução acadêmica, elas são tentadas a soberba assim. Mas o que Jesus está falando aqui é mais profundo. É algo que, infelizmente, infecta todos os seres humanos. Nós nos achamos sábios aos nossos próprios olhos. Quer ver? Eu vou pegar vocês aqui agora. Quem aqui já perdeu uma discussão na sua mente? Vamos imaginar que você estava discutindo com a sua esposa, com o seu marido, com um colega de trabalho, com alguma pessoa, e você até disse assim, para não criar mais confusão, disse, tudo bem. Tudo bem, você está certo. Mas na sua mente, você achava que ele está certo mesmo? Oh, Deus. Na sua mente, você tinha certeza que ele estava errado. Mas aí você chega assim, eu não vou falar mais não, porque se eu continuar a discussão, né? É assim, vai até a madrugada. Como eu sou uma pessoa mais madura, eu vou parar por aqui. Na minha mente, eu estou certo. Eu vou falar para ele, mas eu sei que eu estou certo. Não é assim? A gente é assim, irmão. Na nossa mente, a gente acha sempre que a gente está o quê? E que o outro está errado. Até quando a gente lê a Bíblia. Quem lê a Bíblia assim, nas primeiras vezes, tem umas coisas que a gente lê assim, mas acho que Jesus deu uma vacilada aqui. Como é, irmão? Mas não a ver fazer esse tipo de coisa. É sério que você está querendo me ensinar a Jesus o que ele vai fazer? Sabe, assim, na humildade. Não, o que, meu filho? Na humildade, que humildade, meu filho? Por isso que um homem de Deus do passado, ele leu a Bíblia centenas de vezes na sua vida. E ele fazia isso de joelho. Não estou dizendo que você deve ler a Bíblia de joelho, forma nenhuma, mas era a maneira dele mostrar para ele mesmo que quando ele lesse a Bíblia, toda vez que ele visse alguma coisa que ele achava que não estava como deveria, o errado era ele.
não havia. Essa é a humildade que todo cristão tem quando se relaciona com a palavra de Deus. Se tem alguma coisa na palavra de Deus que eu não compreendo, a falha não está na palavra, a falha está em mim, que não compreendo. Porque ela é profunda demais para minha mente limitada. Então, e revelastes aos pequeninos. Perceba que Jesus está falando algo que ele já tinha dito. Você lembra quando os discípulos, no capítulo anterior, no capítulo 9, os discípulos começaram aquele burburinho, né? Entre eles. Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o líder dos 12? Não sou eu fui escolhido primeiro. O outro não sou eu sou mais importante. Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança de colo e disse: quem quiser entrar no reino dos céus tem que ser como essa criança de colo. Aí disse: você me perdoa então. Então aqui Jesus está dizendo, é os pequeninos, aqueles que Deus escolhe, eles sempre se veem como pequeninos, eles sempre se veem como imerecidos. Eu não mereço o amor do Senhor, mas eu sei que o Senhor me ama, mas eu não mereço, isso eu também sei. O Senhor não, logicamente, o Senhor não deveria me amar, mas existe uma lógica divina que contraria a lógica humana, que faz com que Deus me ame, e eu aceito isso. E procuro viver uma vida que agrade aquele que me ama imerecidamente. É isso que Jesus está ensinando. Essa doutrina é tão linda, irmão. Mas às vezes a gente não valoriza. Muitas vezes a gente não valoriza isso. Sim, ó Pai, Jesus continua. Assim foi do teu agrado. Foi do agrado do Pai, Deus Filho, foi do agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Por isso, quando você for falar de Jesus, eu vou dizer uma coisa para você: lave a sua boca. Quando você for falar esse nome, Jesus, esse é o nome que está acima de todo nome. Toda língua se dobrará. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará esse nome, Jesus. Toda. Até os demônios se submetem a esse nome. Que nome? Jesus. Aí fica a gente dizendo: não, mas o nome é Jeová. Que Jeová, meu filho? Jeová não é nem nome. Jeová é uma expressão que significa eu sou o que sou. Jesus não, Jesus é um nome. E foi por meio desse nome que Deus Pai, o eu sou, escolheu ser glorificado. Jesus. Não há nenhum outro nome no céu ou na terra que os homens sejam salvos, senão por meio deste nome. E tem gente que ainda fica sem querer usar esse nome. Você percebeu que se você for mandar zap, mensagem, ou conversar com parentes ou amigos incrédulos, falando que Deus te abençoe, normalmente eles dizem, né? Amém. Ou então, legal. Mas se você falar de Jesus Cristo, nosso Senhor, você não é só o seu Jesus que faz as coisas. Não, Deus é um só. Deus é um só, não. Tem um Deus verdadeiro e tem um monte de deuses falsos que a raça humana acredita. Uma vez um pastor, ele também lecionava no seminário nos Estados Unidos, isso, e ele estava indo dar uma espécie de palestra a respeito do Evangelho. E tinha uma pessoa na universidade, a universidade, você sabe, né, tem várias disciplinas, tem vários cursos, né? E nessa universidade tinha um curso de teologia e tinha outros cursos. Então tinha um professor que era famoso, e ele era famoso também por ser ateu. E esse professor que ensinava, era da área de teologia, ele se encontrou no corredor e disse: aí colega, eu estou indo ali, vou pregar o Evangelho, vamos lá comigo. Ele disse: mas amigo, você sabe que eu sou ateu. Aí o pastor disse: me diga o Deus que você não acredita, porque provavelmente eu também não acredito nele.
Irmãos, eu não acredito no Deus da Universal. Eu não acredito no Deus da Mundial. Eu não acredito no Deus dos Testemunhos de Jeová. Eu não acredito no Deus dos Adventistas. Eu não acredito no Deus dos Católicos. Eu não acredito no Deus dos Espíritas. Aí você vai dizer, mas aí você é muito radical. Não, eu sou bíblico. Se você não quiser ser bíblico, é um direito seu. Agora, você não pode dizer que você é bíblico e ao mesmo tempo dizer que essas pessoas que são adeptas dessas seitas que eu fiz menção, seguem a Bíblia. Elas não seguem. Elas até carregam embaixo do braço como desodorante. Mas elas não seguem. Elas são incoerentes. Como os fariseus, que falavam coisas que não seguiam, que não carregavam com o dedo. Então, cuidado para que você não seja contado como uma pessoa incoerente. Como, por exemplo, você diz, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Amém. Hoje você fez muitas escolhas, não foi? Você escolheu o que você comeu. Você escolheu a hora que acordou. Você escolheu a roupa que vestiu. Você escolheu se botava desodorante ou não. Se você não botou, alguém está sentindo agora. Você escolheu passar perfume, né? O Paulinho passou vários. Então você escolheu várias coisas hoje. Agora eu quero te perguntar, nessas escolhas, em qual delas você perguntou a Jesus qual a opinião dele? Ah, pastor, eu tenho que perguntar a Jesus qual a opinião dele nessas coisas. Ele não é o seu Senhor? A palavra Senhor na Bíblia significa dono. Se ele é o seu dono, você não poderia fazer nada sem falar com ele antes. Por isso que está na Bíblia, orai sem cessar. Orai sem cessar não é ficar 24 horas de joelho, não. Orai sem cessar é viver em uma atmosfera espiritual onde o tempo todo, na sua mente, em espírito, você está falando com Deus. Deus, eu devo fazer isso agora? Deus, eu posso fazer isso? Deus, eu tenho que fazer isso? Deus, eu não vou fazer isso? O tempo todo o cristão está se relacionando com o seu Salvador. Deveria. Por isso que Jesus está dando graça. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ele disse, em Mateus 28, que estaria aonde? Onde é que Jesus está nesse exato momento? Conosco. Ele está lá e está aqui, porque ele é onipresente. E eu estarei com vocês até... Jesus está aqui? Tá. Você percebeu isso? Se você não percebeu, ele percebeu. Que você não percebeu. Então aqui, continuando. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. Ninguém sabe. Não, mas fulano diz que sabe. Os judeus dizem que conhecem ao Deus do Antigo Testamento. Não, eles não conhecem. Quando Paulo fala sobre isso, e Paulo era judeu, Paulo diz, porque até hoje, essa verdade vale para hoje, viu, 2022. Até hoje, quando a lei de Moisés é uma referência que fala de todo o Antigo Testamento, né, é uma espécie de hebraísmo, e quando a lei de Moisés é lida, o véu está posto. O que significa um véu posto? É como uma venda nos nossos olhos. Se alguém vendar você consegue enxergar? Não. Então ele diz, quando a lei de Moisés é lida pelos judeus na sinagoga até hoje, o véu está posto. Ou seja, eles estão lendo sobre algo que eles não veem, que eles não conhecem. Mas quando eles creem em Cristo, o que acontece? O véu é removido. Isso está escrito lá em Coríntios. Se eu não me engano, em 2 Coríntios 3. Está lá, irmão. Você já leu? Deveria. Então, só conhece o Pai por meio do Filho. Então não adianta. Todas essas religiões que dizem enaltecer a pessoa de Deus, o próprio islamismo, que diz enaltecer a pessoa de uma suposta divindade, mas rejeita a pessoa de Cristo, é uma falsa religião. É uma idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Não, eu não gosto desse pastor não. Esse pastor é muito radical. Você não falou? Pô, meu filho, o senhor não, é a Bíblia, pode ler. Se o que eu falei aqui não for bíblico, pode me corrigir. Eu fico tranquilo, ainda vou te agradecer.
E ele continua e diz: e aquele a quem o Filho quiser, imagine, se você conhece a Cristo, foi porque ele te conheceu primeiro. Quem se lembra do que aconteceu no Evangelho de João, capítulo 4? O Evangelho de João, capítulo 4, começa com a expressão assim, que particularmente eu sou apaixonado, né? E convinha que Jesus passasse por aquele lugar. Não convinha nada, meu filho. Foi a soberania de Deus. E era que horas? Meio-dia. Você já ficou meio-dia lá no Oriente Médio, meu filho? Rapaz, é quente. Se você acha que Salvador é quente, você não faz a mínima ideia do que é calor. No meio do deserto, meio-dia. E Jesus para na porta de uma aldeia, né? E tinha uma espécie de poço. E aí chega lá uma mulher para tirar água do poço, naquele mesmo horário que os discípulos tinham ido na aldeia para comprar comida. E Jesus ficou lá. Por que Jesus não entrou? Os discípulos não perguntavam nada para Jesus, não. Eles ficavam com vergonha. Aí, não, vocês vão lá, eu ficar aqui. Por que Jesus ficou lá? Porque Jesus já conhecia aquela mulher que ele iria evangelizar. A aldeia toda não queria conta com ela. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque ela foi buscar água meio-dia. As mulheres nunca buscavam água sozinha, porque era perigoso. O poço ficava fora da aldeia, então podia ter ladrões, podia ter, né, homens que quisessem se aproveitar. Então as mulheres sempre andavam em grupo. E em segundo lugar, elas sempre iam ou de manhã cedo ou no finalzinho da tarde, que é o horário onde o sol é mais grande. Mas aquela mulher foi meio-dia e foi sozinha. Por quê? Porque as mulheres da aldeia não queriam conta com ela. E por quê? Porque ela já tinha tido 6 maridos. E agora ela estava com um que nem marido era. Aí você está dizendo, ela estava com uma pessoa, mas ela não tinha se casado. O que está dizendo é você, eu não sei. Ela podia estar tendo um relacionamento de adultério, eu não sei. Você sabe? Eu não sei, então não vou conjecturar. Mas eu sei que ela estava se relacionando com uma pessoa que não era marido dela. E Jesus evangelizou essa mulher mesmo assim. E ela creu. E foi salva. E teve a sua vida transformada. Porque ela escolheu a Cristo. Mas Cristo escolheu ela antes. Spurgeon disse 1700 anos depois dessa mulher: eu só escolhi a ele porque ele me escolheu primeiro. Porque se ele não tivesse me escolhido, eu jamais o escolheria. Esse é o sentimento de um cristão verdadeiro. Ele sabe que foi alcançado. Um pastor uma vez questionando, né, um novo convertido de verdade. Ele questionou o novo convertido e disse: vem cá, quando foi que você encontrou Jesus? O novo convertido, que era crente, mais que o pastor, disse: eu não encontrei Jesus, não. O pastor disse: gente, mas você não é crente e batizado? Sim, sou. Mas foi ele que me encontrou, porque o perdido da história era eu, não era ele. Mas hoje em dia, a gente não ouve assim: eu encontrei Jesus, minha vida mudou. Você encontrou Jesus, porque Jesus estava perdido por aí. Aí você sabe tudo, encontrou Jesus perdido, com amnésia. Quem sou eu? Eu sou Jesus. É sério? Você acredita nisso? Mas esse é o mundo que a gente vive. Que mundo evangélico louco. Mas é a grande apostasia que anuncia a proximidade da vida consumadora de Cristo. Concluindo, irmãos. Então, concluindo mesmo. Versículo 24. E voltando-se para os seus discípulos, perceba, ele falou com o Pai, e agora ele está falando com quem? Com os discípulos. Os 70 que regressaram. Aqui ainda é o diálogo com os 70. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes particularmente, ou seja, ele falou para quem? Para quem interessava, para os discípulos. Se você não é discípulo, meu filho, não foi para você. Tem gente que se sente, uma vez uma pessoa disse: vou na igreja, no Alto das Pontes, eu não sei se tão excluída. Porque o pastor prega coisas assim que eu sei que eu nunca vou viver. Meu filho, aí eu disse para essa pessoa:
Rapaz, eu falo demais, viu? E a dessa daqui já foi. Mas pode deixar, vou deixar que vai na garganta. Então, eu disse para essa pessoa, olha, o que a gente prega aqui, tenha certeza, a gente não prega como alguém que pratica tudo, mas como alguém que deseja praticar tudo que está escrito na palavra de Deus. Agora, se você, com sua própria boca, está dizendo que não deseja, eu só posso lamentar. E essa pessoa, poucas semanas depois, foi embora da igreja e não voltou mais. Porque essa pessoa nunca quis estar lá. Tem muitas pessoas, na verdade, que querem em Jesus somente o quê? Que nos proteja. Que nos proteja do acidente de carro. Que nos proteja do assalto do ônibus. Que nos proteja do metrô virar e capotar e descarrilhar. Que nos proteja de ser demitido, que nos proteja do corte de luz, que nos proteja. A gente só quer um Jesus do tiro, da bala perdida. A gente quer um Jesus que nos proteja. Mas a gente não quer um Jesus que seja nosso rei. Porque quem manda na minha vida sou eu. Não é assim? Irmão, a gente sabe criança falando isso. Uma vez, eu vi uma criança dizendo também quando eu fizer 18 anos. Ela falou isso, né? Eu ouvi e disse, quando você fizer 18, depois de 18 vem 19. Por quê? Oi, que tem 18. Não, porque quando eu tiver 18... Oxi, vai mudar o quê? Quando você tiver 18 vai cortar o cabelo, o que é que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Não, mas quando eu sair de casa, quando eu tiver minha própria casa, aí você vai ter mais conta para pagar, porque você vai ter que honrar seu pai e sua mãe do mesmo jeito. Quer dizer que você só honra seu pai e sua mãe porque está debaixo da casa deles? Que loucura é essa? Você não é crente. Então, a gente tem uma ideia tão equivocada, né? O mundo fica influenciando as crianças. E se nós, que somos adultos, não falarmos para elas a verdade, o diabo vai ensinar mentira. E ele é bom nisso. Ou você nunca leu o Evangelho de João 8? Ele é mentiroso desde o princípio. Tem mais de 5.000 anos que o diabo mente. Ele é bom nisso. Ele conseguiu enganar os anjos. Ele não vai conseguir enganar você, que não usa nem 15% do seu cérebro. Você sabia disso? Que nós seres humanos, a gente não usa nem 15% da nossa encefálica. Que quando você usa assim 16% é gênio. Imagine, irmão, a gente tem um cérebro enorme, né? E a gente usa 15% dele. Será que isso quer dizer alguma coisa? E tem gente que ainda assim soberbece com esses 15%. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe particularmente, bem-aventurados, por isso que eu falei para você, o título da mensagem de hoje é o privilégio de ser cristão. Você é cristão e batizado, e é cristão de verdade, você tem muito que se alegrar. Não, pastor, na minha vida está difícil, a minha também está, meu filho, mas a gente tem muito que se alegrar. Muito mesmo. Porque a gente tem muito mais bênçãos do que dificuldades. Se hoje a gente fosse colocar de um lado as nossas dificuldades e as bênçãos que a gente recebeu em Cristo, as nossas dificuldades elas desapareceriam, sabe, no horizonte. As bênçãos que a gente recebeu em Cristo são inúmeras e as dificuldades da gente são muito limitadas. Embora doa, né? Porque a gente sente na carne, mas as bênçãos, se a gente olhar para elas, a gente tem motivo para se alegrar muito, mas muito mesmo. E ele diz, bem-aventurados. Bem-aventurados é a tradução da expressão grega makarios, que significa feliz, uma felicidade que só tem aquele, é como se sua vida estivesse na plenitude, no sentido de que está tudo no seu lugar. É isso que a palavra makarios quer traduzir. A gente vê bem-aventurado, a gente pensa que é um filme de aventura. Eu não sei vocês, eu sou velho, irmãos, as crianças aqui não vão nem se lembrar disso. Na minha época tinha uma coisa chamada locadora. Quem chegou a pegar isso? Né? Só eu que sou velho. Locadora de fita cassete. Aí você tinha lá VHS e UHF. Você nem sabe o que é isso, né, Leninha?
E você tinha que levar rebobinado, senão pagava. Não era assim? Então, veja aí a nossa limitação. Então, a gente tinha lá, ficção científica, aventura. Eu gostava de filme de aventura. Então, aí a gente olha essa expressão assim, bem-aventurada, já mais uma pessoa que tem muita aventura na vida dele. Não, tem nada a ver. Bem-aventurado é a tradução da palavra felizes. Macário significa felizes. E a gente vive num mundo que vive em busca do quê? Uma felicidade. Tem até um filme com esse nome. É em busca da felicidade. E você sabe o que é felicidade para essa pessoa que fez esse filme? Ganhar dinheiro. Conta a história de uma pessoa lá nos Estados Unidos, né, uma espécie de biografia. Uma pessoa que passou por uma escassez financeira muito grande, sua esposa abandonou, ele teve que criar um filho sozinho, dormindo em albergue, e depois ele fez um curso, se tornou corretor da Bolsa de Valores e ficou bilionário. E hoje ele é muito rico. Aí ele achou a felicidade. Aonde? No dinheiro. E rapaz, se deu mal. Porque para esse homem, meu filho, tem uma parábola de Jesus. Nossa! E diz: louco! Ainda hoje virei buscar o que você preparou, esses bilhões que você tem investido aí. Eu virei buscar a sua alma. E o que você preparou? Não compra a sua entrada no céu. Fala Deus. E agora? Dizendo que achou a felicidade, né? Achou nada, meu filho. Quem achou a felicidade foi Paulo. O apóstolo Paulo, que olhou para o rei Agripa em toda a sua opulência e disse: rei Agripa, o que eu desejo de fato é que não somente você, mas todos os demais que me ouvem nessa noite, ou nessa tarde, nesse dia, sejam iguais a mim. Você é um maltrapilho? Ah, você não sabe que eu sou filho de Deus. Glória. Paulo era filho de Deus. A gente, meu filho, eu ainda não sei não. Vamos ensinar direito, né? Filho do Deus Altíssimo. Imagine, você aqui, eu sou um filho do Deus Altíssimo, me respeite. Amém. Imagine, um verme como eu. Bem-aventurados os olhos que veem. Imagine, você pega a sua Bíblia, toda vez que você lesse sua Bíblia, mais particularmente que você lesse um evangelho, você tinha que chorar no mínimo uns 3 litros. Porque as pessoas do Antigo Testamento desejavam o Novo Testamento que a gente tem e não valoriza. Cristo encarnou e nos ensinou. A profecia do Antigo Testamento que o próprio Deus nos ensinaria se cumpriu. Deus veio em carne e ensinou. O que mais Jesus fez no seu ministério terreno? Ensinar. Cumprindo a profecia do Antigo Testamento, Deus ensinaria. Se lembra quando o Ageu disse para o povo reconstruir o templo, e o templo era pequenininho comparado com o templo de Salomão? E o povo ficou triste porque disse: Deus não vai se agradar porque esse templo é tão pequenininho e a gente sendo tão pobre. Meu filho, pobreza é problema até para você. Para Deus, pobreza não é problema. Então Deus fala por meio de Ageu e diz: porque a glória desta última casa será ainda maior do que a da primeira. E se você prestar atenção na inauguração do templo de Salomão, foi tanta glória que ninguém conseguiu ficar em pé. Você leu isso já? Os sacerdotes, os profetas, de repente o Espírito do Senhor veio. Uau! Ninguém ficou em pé, todo mundo caiu. Eita Deus, tchau! Se você for pentecostal, você dá uns pulos. E aí dizia a glória dessa segunda casa. Não é da última, né? Não é segunda não, meu filho, é a última. Falei segunda só para testar a Bíblia, o Bíblia ex de vocês. A glória dessa última casa será ainda maior. Por que a glória será maior? Porque Deus virá em carne. Você lembra quando Jesus, ainda bebê, foi levado para ser apresentado no templo? É isso, a profecia de Ageu se cumprindo. Simeão percebeu e disse: agora pode me despedir em paz, a profecia se cumpriu. Ana se maravilhou, aquela viúva lá de não sei quantos anos de viuvez. E mais ainda, com 12 anos, Jesus estava onde? No templo. E ele chamou o templo de casa de quem? Do meu Pai. E quando Jesus fez 30 anos que começou o seu ministério, ele passava grande parte do período que ele estava em Jerusalém, aonde? No templo. E fazendo o quê? Ensinando. E o povo querendo matar ele.
porque o templo ainda estava em construção, então tinha muita pedra. Aí Jesus ensinava, o povo ficava com raiva, queria pegar pedra e apedrejar ele, né? Mas ele ensinava com ousadia e coragem. E ele diz: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. Imagine, a gente lê o Antigo Testamento e se maravilha, mas quando a gente lê o Novo Testamento que fala a história do Filho de Deus no nosso meio, irmãos, a gente devia se maravilhar demais. Sabe, cada passagem dessa aqui do Novo Testamento, a gente devia parar e ficar assim, sabe, umas 2, 3 horas só se maravilhando. Sabe? É muito lindo as coisas que Jesus faz e fala. É isso que ele está dizendo. Vocês veem essas coisas, as pessoas não sabiam antes. Quando Isaías profetizou do Messias, Isaías não sabia como ia ser. Eu e você sabemos. Olha. E olha que Isaías era Isaías. Mas a gente sabe mais que ele. Quer dizer, a gente que lê a Bíblia, né? Diga-se de passagem. Porque os cristãos de hoje não estão lendo muito a Bíblia. Mas quem lê a Bíblia de verdade sabe mais do que os profetas do Antigo Testamento. Porque aprove ao Senhor assim se revelar. Foi até uma das coisas que eu estava falando com o irmão, acho que nesse final de semana, no domingo, acho que foi ontem, que a gente conversou sobre a revelação progressiva. Deus foi progressivamente se revelando ao homem, né? Aos poucos, porque se ele se revelasse de vez, o homem não aguentava. Então, aos poucos, ele foi se revelando. Na Bíblia você vê isso. E o ápice dessa revelação é o Apocalipse. E aí acaba. E quando é que a gente vai saber mais? Quando a gente estiver na glória. E aí a gente vai conhecer como a gente é conhecido, como está escrito em Coríntios. Então aqui concluindo, irmãos, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês veem. Você é feliz por ler a Bíblia? Deveria. Sabe, é por isso uma pessoa que está com a Bíblia na mão, ela nunca vai estar se sentindo nem presa, nem infeliz. Ela pode até estar numa prisão e apanhando todo dia, mas ela não vai se sentir nem presa nem infeliz. O apóstolo Paulo estava preso e apanhava muito e dizia: mas o evangelho de Cristo não está preso. Muito pelo contrário, estou aqui preso e evangelizo todo mundo na prisão. E alegre-se no Senhor. Filipenses, ele diz 2 vezes isso. Versículo 24, que finaliza, né, a nossa exposição de hoje. Pois eu vos afirmo. Olha, Jesus, quando usa expressão, ele está dizendo mais ou menos assim: eu falei essas coisas importantes, agora eu vou falar uma coisa importantíssima que resume o que eu estava ensinando. Então, quando você vê assim, amém, amém, ou quando você vê Jesus dizendo como eu vos afirmo, eu vos digo em verdade, em verdade vos digo, ele está dizendo, preste atenção nisso. É uma forma do judeu falar, preste atenção no que eu vou te dizer. Hoje em dia, o que a gente faria? A gente passaria um marca-texto. Ou então passava uma linha embaixo, né? Sublinharia embaixo. Na época de Jesus não tinha marca-texto. Então Jesus diz, eu vos afirmo que muitos profetas e reis, olha você que se acha orelha, você que se acha esquecido de Deus, você que se acha um coitadinho porque não está comendo carne, já tem 2 dias sem comer carne. Oh meu Deus, como eu sou um coitadinho. Eu só comi 5 pães hoje. Eu sou muito coitado. Você que se acha assim, tão coitadinho, porque seu celular está sem crédito. Meu filho, você ainda tem celular? Não me roubaram não, foi. Você devia agradecer. Não, pastor, eu estou sem crédito. Tem pessoal lá em casa. Meu pai, meu celular está sem crédito, tu quer estar aí. Digo, pra quê? Você vai falar com quem? Pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes. Ó, imagine você chegando para Davi e dando o Novo Testamento. Meu filho, sai de baixo. E Davi ia dar glória a Deus, ele ia pular, ele ia gritar, ele ia te beijar, te abraçar. Imagine. Quando ele estava com a Arca da Aliança, que era só um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Que para nós hoje em dia não representa mais nada, uma vez que Cristo já veio ao mundo. Então essas igrejas que tem Arca da Aliança, tem
um monte de símbolo do Antigo Testamento, elas não compreenderam nada da mensagem de Cristo. Nós não somos judeus, irmãos, nós somos cristãos. Então, eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram. Imagine, eles não viram. Isaías, quando teve aquela revelação de Deus, tantas e tantas, Jeremias, tantas e tantas revelações, mas eles não tiveram essa daqui que a gente tiver. Jesus morrendo lá na cruz, dizendo tetelestai, ressuscitando ao terceiro dia, dizendo, olha, avisa os meus discípulos, e a Pedro, dizendo para esses discípulos, 40 dias depois, olhe, eu vou subir para o céu, eu vou ficar com vocês, vou derramar poder pelo Espírito, e vocês vão evangelizar o mundo inteirinho. Não é bonito, irmão? Esse diácono, a gente fica assim maravilhado. Pois é, o pessoal queria aquilo, e a gente já sabe e não valoriza. É como, às vezes, né, quem come feijão todo dia, com exceção de Paulinho, não valoriza, né? Às vezes você pega, né, principalmente criança, né, ou pessoas assim, ingratas, tá? Feijão e arroz de novo. É assim, meu filho, se você pegar uma pessoa do exterior que provar o feijão da gente, que coisa gostosa, muito gostoso isso que eu estou comendo. Como o nome disso? Feijão? Né? E a gente não valoriza, porque a gente come o quê? Todo dia. Pra gente feijão é uma coisa tão comum, né? A comida normal da gente é o que? O feijão e arroz. Irmão, olha, eu morei fora. Eu morei num lugar muito distante, no lugar mais longe do Brasil, no mapa. Foi para onde eu fui. Quando eu cheguei lá, irmão, você recebeu uma farinha de tapioca, é a mesma coisa que ouro. Mas hoje em dia a gente bota farinha como se fosse, né? Não, eu já não quero ter farinha. Farinha tá vendo não prender aqui. A gente não valoriza determinadas coisas porque elas se tornaram o quê? Comuns. Cuidado com isso, porque a alma farta pisa o favo de mel. Às vezes a gente está fazendo isso com o Evangelho. Isso é um pecado sem tamanho. Tratar as coisas santas como triviais, como ordinárias. O povo de Deus fez isso com o maná. Imagine, uma comida que caía do céu. Teve um dia que a gente enjoou disso. Enjoar de uma comida que cai do céu. Eles enjoaram. Eles quiseram ver o que vedes e não viram, ouvir o que vocês ouvem e não ouviram. Então, irmão, se você não se maravilha com o Evangelho de Cristo, eu te garanto que nada nesse mundo vai te saciar. Porque o Evangelho de Cristo é o melhor de Deus. Porque é Deus. Amém. Glória A palavra de Deus é Deus. Glória a Deus. Perceba, eu gosto muito de um pastor que diz, né? Deus escreveu um livro. Aí diz, que livro foi que escreveu Deus? Esse daqui, meu filho. Ó. Que a gente fica pensando assim que foi alguma revelação dessas mentirosas, né? Não, a Bíblia está aqui com a gente. Você sabia que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo? Mas eu poderia dizer que provavelmente é o menos lido e crido. Porque o povo não obedece. Até os evangélicos não obedecem, não levam a sério, está escrito ali. Enquanto que reis e profetas desejavam ouvir. Tem gente que ouve e fica o quê? Com raiva do mensageiro. Tem gente que ouve e não aceita. Tem gente que ouve e acha ruim. E tem gente que ouve e faz igual aos porcos. Trata como se fosse lixo. Por isso a Bíblia diz, não dê a pérola aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Se você não valoriza a palavra de Deus, deveria. Quando a gente fala da importância de ser cristão, da importância de se batizar, da importância de fazer parte de uma igreja física, a gente não está falando isso, irmãos, porque a gente quer número. Não.
Para mim, pregar para um, pregar para mil é muito mais trabalhoso. Pregar para menos gente é mais fácil. Mas a gente fala isso porque é verdade. É verdade que crer em Cristo é maravilhoso. É verdade que ser batizado é uma necessidade, é uma confissão daqueles que efetivamente creram. Você não confessa a Jesus simplesmente com a sua boca, mas por meio do batismo. É o nosso ritual de confissão, é o ritual de iniciação do cristão. E dá o privilégio de você participar da mesa do Senhor, que é a ceia. São os privilégios que alcançam o cristão. Um culto bíblico como esse. Irmãos, se hoje viesse para o nosso estado um desses palestrantes motivacionais, talvez você tivesse que desembolsar 200, 300 reais para ouvir ele pregando 1 hora sobre um monte de bobagem que muitas pessoas acham importantes, mas que não vão te levar para o céu, muito pelo contrário, vão te levar para o inferno. E as pessoas pagam caro para ouvir esses homens. Mas por que a gente prega o evangelho de graça? A maioria das pessoas não valoriza. Isso tira a preciosidade do evangelho? Não. Isso só torna os ouvintes que não valorizam ainda mais culpados. Isso aconteceu com Paulo em Coríntios. Porque lá em Coríntios tinham muitos filósofos que cobravam para ensinar. Como hoje nas escolas. Se você for para uma boa escola, se for uma boa faculdade, você vai pagar caro. Na época lá de Paulo, não era assim em Coríntios. Aí Paulo começou a ensinar uma doutrina que ninguém conhecia, né? A doutrina cristã. E você cobra quanto, Paulo? Nada, é de graça. De graça eu recebi, de graça eu dou. Mas então não deve ser importante não, porque se fosse importante custaria caro. É como, por exemplo, você sabia que grande parte das calças jeans, elas são feitas do mesmo material, mas o fato de ter uma determinada marca, que é um pedacinho de pano desse tamanho, que bota assim o nome de uma marca, faz com que essa mesma calça, que às vezes sai do mesmo fornecedor, custe 100 reais a mais do que a outra. É a mesma calça. É o mesmo jeans. Mas não tem o nome. O nome da marca. Porque o mundo que a gente vive mede as coisas por dinheiro. Então, pare com isso, irmão. É um privilégio que a gente está recebendo aqui essa noite. Sabe? Nós estamos no lugar mais abençoado do mundo. Pode ter outro lugar tão abençoado quanto esse aqui. Recebendo do mesmo Espírito e ouvindo a mesma palavra. Em outro lugar do mundo, que talvez seja dia, né? Porque tem lugar que é noite, aqui é noite. Tem lugar no mundo que agora está sendo dia. Por exemplo, a Austrália, é dia lá. Se tiver uma igreja bíblica lá, aquele lugar que está pregando a palavra de Deus é tão abençoado quanto esse, mas não é mais. E nem menos. A gente tem noção disso, de como somos abençoados por estar aqui essa noite, e por ouvir as coisas que ouvimos, e ler e ver as coisas que vemos. Tomara que a gente não tenha noção do valor dessas coisas tarde demais. Muitas pessoas estão hoje no inferno. E eu não vou dizer que elas estão arrependidas, porque o arrependimento é um dom de Deus. Mas muitas delas estão cheias de remorso. Se eu tivesse dado ouvido, né? Se... Não tem isso, meu filho. Na história de Cristo não tem se, só tem amém. Sabe o que significa amém? Que assim seja. Ele fala e as coisas acontecem. Você está aqui por quê? Porque houve um amém. Não houve se hoje. Houve um amém. E fez com que você estivesse aqui ouvindo o que você está ouvindo. Tomara que o que nós ouvimos hoje, Deus queira. Tem uma palavra que está na Bíblia que tem muito evangélico que se escandaliza porque é usado no candomblé também, que é a palavra Oxalá. Sabe o que significa Oxalá? Na Bíblia significa quem dera. É uma expressão que significa quem dera. Né? Oxalá fosse assim. Não, pastor, Oxalá está repreendido, é quando eu morrer. Não, filho, Oxalá no candomblé não, é uma expressão que significa quem dera. Né? Quem dera
que hoje, de fato, essas palavras, elas não somente entrem nos nossos ouvidos, mas encontrem espaço no nosso coração, e que o nosso coração seja como aquele terreno fértil que vai dar fruto. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nessa noite nos apresentar o quão somos privilegiados. Todos nós possamos sair daqui, Senhor, cientes dos privilégios que nos alcançaram em Cristo e da responsabilidade que acompanha esses mesmos privilégios. Não nos deixa, Senhor, enxergar o mundo e as circunstâncias de maneira equivocada, mas que a Tua verdade de fato impere na nossa alma e reine na nossa mente, e que possamos enxergar e discernir as coisas claramente pela Tua palavra, no poder do Teu Espírito, andando em sabedoria de fé, na luz, porque a Tua palavra é luz, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz que alumia o nosso caminho. Que assim seja, Senhor. Abençoa, meu Deus, esse bairro, essa comunidade aqui em Cosme de Faria, Senhor. Esse lugar que viu tanta a força das trevas, que possa sentir também o poder da Tua luz, Senhor. Que Teu Evangelho avance nesse lugar, Senhor, independente da nossa fraqueza e pequenez, começar da minha. Abençoa os nossos amados irmãos que moram aqui, Senhor, e que estão aqui conosco. Que eles possam ser portadores das Tuas boas novas e que deem sempre bom testemunho onde quer que eles possam andar. Eu oro, meu Deus, para que a Tua palavra produza em nós a transformação necessária e o crescimento para a salvação. Eu oro pela amada irmã Osana, Senhor, mais uma vez, como o irmão Paulinho orou no começo. Que haja graça poderosa, Senhor, curando a nossa amada irmã, aliviando, Senhor, as dores que ela tem sentido por conta da enfermidade que ela foi acometida. Sabemos que essa enfermidade não está fora da Tua soberania, mas está dentro dela. O Senhor controla. Por isso nós clamamos, Senhor, que o Senhor possa dar um consolo para a nossa amada irmã, que ela se sinta guardada, protegida, Senhor, que é o bom pastor, nosso amado Salvador Jesus Cristo, que está aqui conosco hoje. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua maravilhosa presença, que nos santificou e nos restaurou e tem nos transformado todos os dias. Possamos continuar sempre nessa presença maravilhosa que é a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Possamos andar com o Senhor aqui na terra e viver com o Senhor para sempre no céu. Em nome de Jesus, amém! E graças a Deus, saúdem-se mutuamente. E vá para casa dizendo para você mesmo que ser crente é legal demais.